Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver a questão número 9 do ENAD 2019, que trata sobre amplificador operacional. Ok? Então vamos lá, vamos começar. Questão número 9. Antes de mais nada, vale a pena colocar aqui que essa questão foi anulada, por um erro aí no seu desenvolvimento. Mas, como o tema é um tema de grande importância, vale a pena a gente tratar aqui fazendo algumas considerações, numa determinada linha de raciocínio, tá? Que eu vou adiantar mais à frente. Mas a gente dá para fazer uma adequação aqui sem nenhum tipo de problema. Então vamos lá. A perda de água tratada nas tubulações urbanas é um problema recorrente nas companhias de saneamento do país. Como as tubulações são subterrâneas, quando há um vazamento, a companhia pode demorar para percebê-lo e um grande volume de água tratada pode ser perdido. Para tentar minimizar esse desperdício, um novo método de identificação desse problema começa a ser testado. Este método parte do princípio de que, quando há um vazamento em uma tubulação, ela apresenta comportamento vibratório diferente do normal. Nesse caso, um sistema composto de 3 sensores que mensuram a vibração em pontos diferentes da tubulação é ligado a um circuito somador amplificador, composto por um amplificador operacional, conforme montagem mostrada a seguir. Então, como de costume é usual o ENAD apresentar questões que associam um problema da vida real para ser solucionado com, digamos assim, um tema, no caso aqui, dentro da eletrônica. Tá? Faz associação, contextualizando ali a situação de um problema com uma questão de física, vamos dizer assim, tá certo? Então, é uma característica bem comum do ENAD. Aqui temos o nosso amplificador somador, com 3 entradas aqui, VA, VB e VC, que são, no caso, aí, os sensores que monitorarão a questão da água, do vazamento de água, tá certo? Então, vamos em frente. Devido ao fato dos sensores estarem posicionados em distâncias diferentes entre si, os resistores RA, RB e RC são dimensionados de modo que cada sensor produz um nível máximo e idêntico de corrente na entrada negativa do amplificador operacional. Para o teste experimental, foram usados RA igual a 5 kΩ, RB igual a 10 kΩ e RC 12,5 kΩ. O resistor R foi dimensionado como 250 kΩ. Considerando que o amplificador operacional seja ideal, importante essa informação, entre as alternativas apresentadas, que valores de tensões VA, VB e VC, respectivamente, levam o amplificador para a condição de saturação? Então, veja bem, tá? Essa questão, quando fala aqui de condição de saturação, ela já causa, digamos assim, um impacto aqui que não, digamos assim, não condiz com a situação prevista para tratamento aqui do amplificador operacional somador, tá? Já que este funciona basicamente na região linear, e aqui ele está fazendo menção à região de saturação. O gabarito inicial informado dessa questão seria a alternativa C, tá? E a gente vai usar justamente esses valores aqui, VA, VB e VC, indicados aqui na alternativa C, para, no caso aqui, a gente, hipoteticamente, buscar encontrar qual o valor da saída desse amplificador, somador, para essas tensões aqui dadas na alternativa C. Isso somente para a gente praticar, digamos assim, o funcionamento do amplificador operacional e validar, digamos assim, a premissa da questão da saturação, que eu vou mencionar mais à frente, no final. Tá bom? Então, vejamos. Temos aqui o nosso circuito somador. Vamos apresentar aqui algumas informações para ilustrar e agregar mais conhecimento ao que está sendo apresentado. Então, o que a gente pode observar
de cara, né? Ele já disse que o sistema aqui é um amplificador ideal. Considerando que é um amplificador ideal, a gente já sabe que as tensões, né, na entrada negativa e positiva, né, do amplificador são idênticas, né? V mais é igual a V menos, que nesse caso aqui, né, V mais é zero. E aqui, como é o nosso conhecido curto virtual, né, se aqui é zero, no V mais, o V menos também é 0 volt. Nesse ponto aqui é 0 volt, tá? Como indicado aqui. Ok? Outra situação é o seguinte: temos aqui as correntes em cada entradas A, B e C, né? Que a gente está chamando de A e B e C. E como a corrente aqui, como a tensão nesse ponto, nos três casos aqui, corresponde a zero, que é a mesma aqui do V menos, né? Que é 0 volt. Aqui, basicamente, o IA vai ser o VA sobre RA, que é o meu IA. O IB é o VB menos sobre RB, que dá meu IB. E o IC é o VC dividido por RC, tá certo? Então, tá? Aqui, como falamos, né? Temos aqui o valor aqui da tensão aqui nesse ponto 0 volt. E, né, a corrente IT, que a gente está indicando aqui, que passa no resistor R, vai ser a soma, né, de A mais IB mais IC, tá? Esse é o valor que a gente está admitindo aqui de IT, ok? Com isso, né, a gente tem condições de saber quem é o V0. O V0 seria, no caso aqui, o R vezes IT, ok? Então, outro ponto é a questão desses valores aqui, mais 15 e menos 15 dado. Aqui, esses pontos correspondem à alimentação da fonte aqui para esse sistema, tá? Mais 15 e menos 15, sabendo que esses valores, né, quando o V0 atinge esse valor, basicamente, esse valor aqui, esses dois valores são os valores de saturação, tá? Qualquer valor que eu adicione aqui de tal forma que tente superar esse valor, ele não vai ultrapassar. O meu valor limite aqui corresponde a mais 15 na saída e menos 15 mais 15 volts e menos 15 volts, tá? Que são os valores da saturação, ok? Como aqui o sistema, a entrada está sendo inserida aqui na entrada negativa, na entrada inversora, né, isso indica que o sinal aqui na saída, né, vai ser, no caso aqui, considerando as entradas positivas, né, vai ser aqui negativo, tá bom? Então, considerando essa premissa, vamos adotar os valores de VA, VB e VC indicados na alternativa C, somente para exercício, como eu falei anteriormente, e encontrar o valor da saída desse amplificador somador, tá? Então, amplificador somador, eu tenho aqui, pelo esse diagrama, a gente como já falou, que o V0 vai ser a resistência vezes essa corrente IT, no caso que eu estou chamando, que é a soma das três correntes, certo? Daí a gente tem a expressão do amplificador somador, tá? Que é V0 é igual a menos R sobre RA vezes VA, tá? R sobre RA vezes VA, sendo que RA sobre VA, ok? R sobre RA vezes VA, mais R sobre RB sobre VB, tá? Mais R sobre RC vezes VC. Então, aqui temos a expressão, né, do nosso amplificador somador, ok? Sendo que VA sobre RA, tá? Esse VA sobre RA é a minha corrente IA. VB sobre RB, a minha corrente IB. E VC sobre RC, a minha corrente IC, tá? E aí, no caso, né, a gente chega nessa expressão R vezes IT, que é o meu V0, tá? Colocando aqui o negativo, como eu falei, né, a questão do amplificador somador inversor, na entrada negativa. Beleza? E o R está aqui, né, já foi dado.
Como falamos, para VA igual a 0,10 volts, VB 0,20 volts e VC 0,25 volts, que são os valores que foram dados na alternativa C, a gente tem o seguinte aplicando aqui na nossa expressão para encontrar qual seria o valor de V0. Vai ser menos o R250 sobre RA, que é 5 km, vezes VA, que é 0,10 volts, mais 250, que é meu R, aqui da parte B, dividido por o RB, que é 10 km, vezes o 0,20, que é o VB, e finalmente a parte C aqui, né, que é o 250 do R sobre o RC, que é 12,5 km, vezes o VC, 0,25 volts. Tá? Observar que aqui eu já omiti o quilômetro, porque no numerador e no denominador eu vou ter quilômetros, então já para facilitar aqui, né, na visualização até, eu omiti, tá? Que vai ser simplificado. Com isso, desenvolvendo essa operação aqui, você vai encontrar que o V0 é menos 15 volts, como já era esperado, como eu já tinha antecipado, que vai ser basicamente, né, o valor da saturação, né, já que é uma condição que a gente está admitindo aqui na questão para que ela tenha algum sentido, algum significado, já que, como eu falei, ela foi anulada, considerando a premissa original, né, ela seria anulada. Tá? Ou seja, uma vez que o amplificador somador, nesse caso, ele opera, essa expressão aqui é válida, né, basicamente, dentro da região linear, não tem sentido aqui a gente estar falando aqui da região de saturação. Tá? Então, para enfatizar esse critério, né, a gente adotando os valores da alternativa C, como está aqui, a gente vai encontrar aqui o valor que corresponde à tensão de saturação da saída. Então é uma questão, né, que é basicamente o principal aqui, a gente exercitar aqui a funcionalidade do amplificador somador, né, que mais uma vez, repito, né, as correntes, né, de cada termo aqui, né, são encontradas, né, considerando aqui o amplificador ideal, onde a tensão do V- é igual a V+, e a gente chegando na expressão geral do amplificador somador, que aqui no caso eu tenho 3 entradas, eu poderia ter 4, 5 ou mais entradas? Poderia. Então teria somente que acrescentar aqui, né, R sobre RD vezes VD e assim sucessivamente. Poderia ser, no caso, 2? Poderia. Eu teria somente VA e VB, a expressão seria reduzida aqui no item B. Tá? Então, fica aqui, né, digamos assim, mais um alerta, né, porque em algumas questões do ENAD, né, isso pode acontecer, né, de ter algumas situações que não fazem sentido, mas o importante é a gente, né, digamos assim, poder recuperar essa parte aqui do amplificador somador, seu conteúdo, a sua definição, e ver também, né, o tipo, né, de questão onde o ENAD costuma associar uma situação do cotidiano, né, com no caso aqui, com a eletrônica. Tá? Então, espero que a questão tenha sido útil aí para você no aprendizado aí sobre conceitos aí do amplificador somador e espero você mais uma vez no próximo vídeo.